pode entrar, assim, também falar alguma coisinha. Tá, vou tirar o som aqui. Mudou. Vou tirar o som. Saiu. Fala. Até já. Aqui a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre. Bem-vindos! Lourdinha, Drica, Soninha, Cookie, Fecuque, Jaque, Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar, pois sei que acorda. Stefanie, Ellen, Elmara, vou chamando as meninas. Vamos lá. Bem-vindas, meninas. Hoje é o Ressoar com um assunto, né, dedicado. Oiê. A Oiê. transição. Tá me ouvindo? Oi, oi. Oi, oi. Estamos entrando. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá tudo bem. Boa noite todo mundo. A gente não tá te vendo, Aresita. Não? Não, tá pretinho. Não. Oi, Kelly. Glaucita. Agora. Eu não sei fazer Sai funcionar. que eu vou te chamar. Sai que eu te chamo. Como é que tá? Enquanto isso, a gente vai curtindo uma musiquinha legal. Ela saiu. E hoje, Glaucia, eu fui pegar a minha mãe. Convidando a Lenzinha, vai entrar. Ai, Lourdes, a Ellen tá entrando. E agora? Tá me vendo? Vê se não, tá preto. Vê se a tua câmera não tá virada. Não, eu tô me vendo aqui, gente. Agora virou. Não virou. Yeah. Estão me vendo? Não, tá preto. Pede ajuda Não, pro tá preto. Anthony. Beijo, Cris, Thiago. Atriz, cantora, coaching. Aqui com a gente também. Gente, que coisa. Não é pra eu É, precisa sair, eu acho, né? E vamos tentar de novo, ver se tá. Acontece. Ai, gente, eu vou botar a musiquinha de novo, que essa musiquinha nunca é demais. Uma música maravilhosa, maravilhinda. Chama Cura. E hoje a gente vai estar falando de um assunto muito relevante, que foi desenvolvido pela Ellen, né, como a nossa especialista aí em mundos sutis, em frequências vibracionais. Não entendi. Ah, a Gel e a Sônia estão na live. Isso, a Ellen não está aparecendo na imagem. Eu vou tentar convidá-la de novo. Vamos lá. Curtindo a musiquinha da Cura. Emarilda, boa noite. Cláudia. Bem-vinda! Funcionou. Bem-vinda, oradora da noite. Vou até pôr um filtro aqui de brilho. Uhul! Tchau. Eu não sei. Que bom! Boa noite, Claudinha, Marilda. Quem mais chegou? Eu vou ver. Dri Borges. O povo tá tudo aqui, gente. Nossa live é linda. Nossa, gente, olha só.
com brilhos também, olha aqui. Tô no clima da nova Funcionou os terra. filtros? Shine, brilho. Ê, que bom, que bom. De coração. Olha esse aqui. Esse é de coração. Toda trabalhada no brilho, a Ellen toda no coração. Ó, gente, que tá linda essa live hoje. Isso é frequência de nova terra, não é? Então, boa noite, Lu. Pura frequência. É a frequência. Vamos lá testar os filtros. Vocês me ouvem Não bem? sei se não. Aí, achei. Então, boa noite. Bem-vindos, todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para falar. Nós vamos dar pitacos, né? Eu e Sônia. Nós estamos aqui de pitaqueiras. Mas quem vai falar hoje é a Ellen Paula Vasconcelos e o tema da live é frequência vibracional em tempos de transição. A gente está sonhando com uma nova terra. A gente hoje percebe que existem bolhas de nova terra, né? Então, lugares onde as frequências estão já mais sutis, onde as pessoas já estão conseguindo trabalhar a sua espiritualidade, conseguindo ter um ganho de consciência, uma nova visão, e outros lugares em que a gente ainda percebe nitidamente que o mundo daquela comunidade ainda está vibrando em provas e expiações, e algumas provas bem duras, né? A gente pode trazer agora o assunto, né, que é o Afeganistão, onde os talibãs tomaram o poder, e é um grande retrocesso frequencial para aquelas comunidades, para as mulheres. Então, a gente chama isso, né, são lugares onde a frequência energética não está vibrando na frequência da Nova Terra, que é o que a gente tem sonhado. E eu só vou fazer uma introdução rápida, né, porque hoje a oradora é a Ellen. Ela vem trazer, então, o conhecimento dela, o know-how dela, tudo que ela tem estudado, para a gente trazer para o nosso curso, né, e esse curso está ficando cada vez mais lindo, profundo, com uma energia maravilhosa de autoconhecimento e um mergulho profundo em conteúdos realmente relevantes, onde a gente vai entender realmente qual é o nosso lugar nessa nova terra. E eu estou pegando aqui um pedacinho do livro da Mônica Medeiros, que chama Nova Terra, a Raça Humana. E aí, ela na introdução, ela coloca algo muito interessante. Que nesse processo do planeta estar nesse período de expiações e provas, nós precisamos passar por algumas situações onde muitos mártires, muitos avatares, e a Ellen vai falar melhor sobre isso, passaram sobre a Terra. E a gente acabou entendendo que precisava sofrer, que precisava sentir dor, que precisava expiar muitas coisas, até porque pela lei do karma, da causa e efeito, pelo que era feito, aquilo voltava e as pessoas tinham que dar conta daquilo que era gerado energeticamente. Então, ela fala assim, na Idade Média, o que dava prazer era pecado. O sistema de crenças na dor e no sofrimento, como redenção e resignação com o sofrimento, em grande parte, deram força ao mal, porque o bem aceita tudo, né? Será? É benevolente. Né? Mas não aceita tudo. O mal tem força, o bem tem poder. E é isso que a gente precisa entender. E aí ela fala só mais algo assim interessante. A revolta, a raiva, o rancor, a mágoa que surgem no coração dos bons é que os afasta da luz. E, consequentemente, da libertação das ilusões da terceira dimensão. A Ellen vai falar muito sobre frequência. Será que esses sentimentos são ferramentas úteis de evolução? Embora contraproducentes, essas emoções menores são absolutamente compatíveis com a imaturidade espiritual, que nos caracteriza e nos coloca como residentes convictos de um planeta de regeneração, de expiação e provas, onde predomina a dor. Esse nível está na Terra há milênios. Então, para que um novo tipo de planeta possa ser estabelecido com uma vibração superior, novos paradigmas precisam ser criados e alimentados pela humanidade, encarnada e desencarnada. Logo, uma energia nova precisa ser envolvida no processo de transição. Uma energia que, de dentro para fora, movimenta as mentes,
fazendo-as pensar, que rompa com as formas retrógradas e impõe a necessidade de revermos os nossos conceitos. E a última frase: nunca houve tanto conhecimento à disposição das pessoas comuns. Antes, esse conhecimento que nós estamos discutindo aqui era exclusivo para iniciados e poderosos, e agora está ao alcance de todos que desejem. Há esperança para a atual humanidade. Nasce, então, uma nova humanidade terrestre. E é com essa introdução que eu passo a palavra a Ellen, e ela vai explicar para a gente como a gente pode fazer esse movimento de nova terra, entrar nessa nova frequência, olhar com compaixão para quem ainda não está nessa frequência, usar a nossa energia não para interferir no processo do outro, mas para elevar a frequência do padrão do planeta para que as pessoas possam ir ganhando a consciência que elas precisam. Com vocês, Ellen de Paula. Ellen de Paula é brincadeira, tá, gente? É Ellen Paula Vasconcelos. Ellen de Paula é o nome dela. Já virou Ellen de Paula. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho. E é realmente uma alegria muito grande, né? Vou aproveitar e vou agradecer, que eu tenho que agradecer sempre estar participando desse projeto, né? Tá crescendo junto com esse projeto, tá sendo uma experiência incrível, né? É imensurável, eu não consigo nem falar, porque eu acho que a gente deu o primeiro passo, né? Então tem muita coisa por vir e já está sendo assim algo muito incrível mesmo, né? É um divisor de águas na minha vida. Todo esse processo já vem sendo, e enfim. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre frequências vibracionais no tempo de transição planetária, né? Então, quero falar rapidamente, vou dar uma pincelada para a gente entender o que é transição, de onde para onde. Quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando basicamente, né, de uma transição astrológica, né? Ela é da era de Peixes, né, para a era de Aquário. Então, a gente está ouvindo, era de Aquário, nova era de Aquário, para lá, para cá, e às vezes a gente fala assim, tá, é Aquário. A gente já entendeu que é uma era de Aquário, isso tem alguma coisa a ver com astrologia, mas e daí? A gente está vendo de onde? Então, rapidamente eu vou falar, a gente vem de uma transição de uma era de Peixes que começou em mais ou menos em 498, no ano de 498 depois de Cristo, né? Então, é uma era astrológica, né? Onde a divisão do tempo aí é astrológico. Mas é a era que a gente conhece, a gente pode resumir como a era do cristianismo, né? Que foi a era que começou esse movimento do cristianismo, o crescimento do cristianismo, que tem o peixe como símbolo, né? Então, a era de Peixes tem o símbolo do peixes, né? Algumas religiões até usam o símbolozinho do peixinho mesmo, a gente vê às vezes até adesivozinhos assim. Então, é uma era desse desenvolver do cristianismo que traz para a gente o entendimento que foi nos ensinado, né? A buscar fora o nosso poder pessoal. É uma era onde a gente aprendeu a seguir um líder, uma religião, Sim. a congregar, a participar de uma comunidade, e o Deus estava do lado de fora, e a gente estava num vazio constante, e para a gente encontrar, a gente tinha que se direcionar a um grupo, a uma religião, enfim. Então, essa é a era que a gente está falando, é a era que nós estamos nela, a gente não saiu dessa era do cristianismo, ela ainda está vigorando, que é essa era de Peixes. Porém, né, e Peixes, ele é regido por Netuno, né, e Netuno, ele traz uma energia de ilusão, né, de onde você de criação, de
de onde você espelha coisas. Então, assim, é uma coisa mais ilusória mesmo, sabe? E a era de peixes, ela é uma era extremamente material. Muito desse plano da 3D, do material. A gente consegue ainda dividir, assim, a era do ter, né? Onde a gente vem de uma conduta de trabalhar, estudar, constituir família, comprar carro, casa, diploma, faculdade. A gente tem que ter para a gente pertencer, né? A gente vem desse movimento, né? Tá na moda um determinado, sei lá, um determinado telefone, a gente tem que ter para a gente se sentir ali, sabe, naquele padrão. Então, é uma era de comparações, é uma era dessa coisa de uma forma mesmo, né? E como você falou também, né, Fala, desculpa interromper, de seguir líderes, né? Então, tanto líderes espirituais, como também de seguir pessoas, né? Empreendedores. Assim, a gente está sempre buscando modelos fora. Modelos para empreender, modelos para... a idolatria, né? Também, né? Exatamente. E Jesus, como esse último avatar que ele veio, apesar de ter sido o grande símbolo da era de peixes, ele vem trazendo isso, né? A questão dos vós sois deuses, vocês farão coisas maiores e melhores do que eu. Ele vem com a função mesmo de guia, de avatar, mas ele já vem com conceitos novos, né? Tiveram vários, né? Buda também falou isso, enfim. A gente é quem insiste em ser ovelha e ser gado, né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente o porquê disso, é porque isso tem a ver com a grande massa, né? Então, é a vibração do planeta. Essas pessoas foram algumas pessoas, uma parte pequeniníssima de pessoas que vieram e conseguiram transcender, né? Se iluminar. Então, vieram trazer uma mensagem. É como assim, tinha um padrão. E aí Deus colocou uma pessoa totalmente elevada ali para trazer uma mensagem, e essa mensagem fica reverberando aqui para fazer essa transformação. E é o que a gente está fazendo agora, só que a gente está falando em tempo, isso demora anos e anos e anos, séculos, séculos e séculos. Então não é uma coisa de uma mudança de um dia para o outro. Então é todo um processo. E tem toda uma lógica, né? Então, quando a gente a gente está vivendo nessa era do peixes, mas a gente já está na ressonância da era de aquários. Por isso que a gente está ouvindo falar demais. Era de aquário, nova era, enfim, transformação, novas energias, nova vibração, é a era do amor. E é isso mesmo. Aquário, ele é um signo aquário, ele traz uma energia de ruptura, né? Ele é visionário, ele é rápido, ele tem uma inteligência muito mais aguçada, né? Se for olhar eu não sou astróloga, gente. Cadê a Bela, aquela palhaça que não tá na live? Tem que pedir ajuda dos universitários, chama a Bela lá. Mas assim, quem é de aquário... Quem é de aquário tem uma percepção totalmente diferente. É aquela pessoa que quando você está indo com fubá, ele já está com o angu pronto e ele nunca fez angu na vida dele. Ele já tem uma intuição, ele tem um movimento e é isso que a gente está nessa ressonância. Por isso, essa angústia do tempo está muito corrido, a gente está com anseio de fazer muito, porque a energia tá clamando por isso. E aí a gente passa o dia, eu não consegui fazer metade, 24 horas. Se o dia tivesse 48 horas, estava pouco. Tem dia que é assim, né, gente? Se fosse 48, eu não tinha conseguido dar conta de tudo. Dorme, parece que mal deitou, já acordou. É porque essa ressonância já traz esse movimento mais acelerado, né? Então, assim, isso já tá sobrecarregando a gente no sentido de que a gente precisa de fazer essa transmutação. A gente precisa, na verdade, a gente precisa de entender por que disso tudo. Porque tem muita gente que está ficando perdido, que já está sentindo, mas não sabe o porquê que o tempo está acelerado, não sabe por que está dando essa angústia, não sabe por que essa vontade de buscar e que essas respostas que já foram nos apresentadas, mas já não satisfaz mais, eu tenho algo mais, eu quero saber. Gente, isso tudo tem uma explicação lógica.
Ellen, só abre um frequência, uma parênteses. ressonância. Te interromper um pouquinho. Eu vi uma analogia em relação a isso que eu achei bem interessante. Ixi, travou. É como se fosse Tá partindo. travando, tá? Ou é só pra mim? Tá falhando? Tô caindo? Pronto, voltou, pode falar. Isso. Não, uma analogia interessante que eu vi a respeito dessa transição planetária é assim, é como se fosse um navio partindo e nele só vão embarcar as pessoas que estão com a vibração adequada para estar nesse momento, né? Então, por isso que a gente já vem se despertando, porque de alguma forma a gente sente que esse momento está chegando, né? Está se aproximando, esse momento de mudança, e a gente precisa estar preparado para isso. Sabe por que que a gente sente? Porque a era de Aquário, ela é uma era extremamente intuitiva. E aí é que chega no X da questão. A gente sente por quê? Porque todos nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, enquanto espírito, nós todos temos sensibilidade. Eu não estou falando de mediunidade, de clarividência, de audividência. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de sensibilidade mesmo. E intuição, isso é uma coisa que é uma habilidade. Então, Temos. Ellen, explica pra gente, assim, separado, o que é sensibilidade e o que é mediunidade, porque as pessoas confundem. Às vezes elas acham, eu tô sentindo isso, eu percebo aquilo quando... São coisas diferentes. A pessoa pode ter altamente, né, as duas coisas, mas elas não estão completamente ligadas, né? Você pode ter uma baita mediunidade, mas tá com sua sensibilidade a zero. Na verdade, tanto um quanto o outro, ela requer desenvolvimento, né? Entendimento. Tanto a intuição quanto a mediunidade sem um nível consciencial trabalhado, sem você ter consciência do que significa isso, do que essas sensações que você sente, enfim, dessas coisas, as energias, as vibrações que você acessa, isso acaba gerando dor, gera problemas, e às vezes a pessoa, se ela não tiver consciência, ela acha que é uma doença mesmo. Enfim, ela nunca vai entender que isso é uma coisa que ela pode trabalhar, desenvolver e que veio até aqui na Terra para poder, com esse dom, para ajudar no seu projeto de vida. Mas, vamos lá, a intuição, ela é nata do espírito, é aquela coisa quando você está conectado com a sua centelha divina ali dentro do seu coração, é a resposta, é aquilo que você trouxe dentro de você. É tipo quando alguém fala assim, vamos em tal lugar? E aí você fala assim, mas não sei se eu vou naquele lugar. Isso é a nossa intuição, todos nós temos. A questão é que muitas vezes, a gente vivendo em sociedade, nesse mundo estressante, a gente não dá ouvido. Então a gente pega, bota numa caixinha, bota lá em cima do armário e vai viver a vida. Na tentativa e erro. Vai que tá certo, né? E é isso que acontece. E a mediunidade é uma habilidade, né? Uma pessoa, ela abre um campo ali onde ela consegue acessar dimensões, ou ela consegue captar, assim, há um tempo atrás, a mediunidade ela era mais de incorporação, era mais aqui nesse plano na 3D. Então, os espíritos vinham e acessavam aqui. E agora, como a gente já está nessa ressonância da sensibilidade, a gente já está desenvolvendo habilidades da gente aqui conseguir aterrar o nosso corpo físico, a nossa caixa, né? E a gente consegue transitar entre as dimensões. Mas isso tudo é o quê? Nível de consciência e habilidade. Uhum. Tem todo um preparo para você conseguir alinhar isso e conviver com isso. Por quê? Porque para as pessoas que têm essa mediunidade, e até agora a gente entendendo esse processo da necessidade de desenvolver a nossa sensibilidade e intuição e tudo, a gente precisa entender essa conexão. Porque para viver agora, a partir de agora, nessa era de Aquário, enfim, nessa nova vibração, a gente vai precisar de integrar. Conseguir transitar, integrar o quê? O físico, o material, a 3D, com o sutil. Então, olha, só para a gente fazer um resuminho.
Era de Peixes está muito ligada com o que a gente chama dentro do projeto da Terra, que é aquele processo onde a gente está em provas e expiações. A era de Aquário é aquilo que nos leva para o que a espiritualidade chama de projeto Nova Terra. Então, a gente tem uma era que tem toda uma influência dos próprios astros, das conjunturas energéticas, então tem a ver com as frequências, né? Então, frequências de era de Peixes estão ligadas com esse processo de provas e expiações, onde a gente vem evoluindo, e nesse momento a gente está fazendo essa transição para a era de Aquário, que rege, então, o projeto Nova Terra, e é onde a gente precisa começar a adequar essas frequências todas, né, através do uso da nossa sensibilidade, da nossa intuição, que todo ser humano tem, pode estar embotada ou não, e aí você pode trabalhar, e também os processos mediúnicos, que são dons, a gente pode chamar de dons, cada pessoa vem com uma característica. A sensibilidade é para todos, precisamos desenvolver a sensibilidade. Todos precisamos ouvir, porque é aquilo que você falou, é a resposta que vem diretamente da sua centelha divina, que é o seu coração, que é a sua conexão, é a resposta do peito, né? Que é o respeito também é isso, é o respeito a si mesmo. E a conexão com a sua própria centelha divina. E isso está ligado, então, com a sua intuição, com o seu processo de conexão com o seu, com a sua centelha divina, com o seu eu superior, com toda a sua inteligência suprema, né? Tudo aquilo que é seu, que já está evoluído, né? E, por outro lado, temos a mediunidade, que são dons que são dados para serem usados. Muitas vezes, não, as pessoas acham que é um grande presente, mas muitas vezes esses dons mediúnicos são usados para que você possa trabalhar para a humanidade, não é para você se sentir, né, o grandão. Pegando aí o Chico Xavier, que foi um dos maiores médiuns, né, que deu essa lição do serviço, veio a serviço, né, toda aquela... aquele dom e aquele amor a serviço da própria humanidade. Então, a mediunidade, na verdade, é um dom que você traz para colocar a serviço do outro. A sensibilidade também, porque você vai ser mais empático, mas a sensibilidade é basicamente para que você possa ouvir a voz do seu coração. É isso? Sim, exatamente. Era de Aquários o que a gente precisa entender que é um momento de... Ela exige da gente uma conexão individual e direta com a centelha divina, com o seu... enfim, com Deus. A gente não vai entrar aqui em questões religiosas, com aquilo que com a força maior, com a força superior, né? Então, onde você vai... na era de Aquário, você não vai buscar mais fora o seu poder pessoal. A era de Aquário, a gente já compreende que o poder pessoal, espiritual, é dentro da gente. E a partir disso, a gente desenvolve o viver em comunhão, porque isso é extremamente necessário. Por isso que a gente fala que é a era do amor, porque é onde tudo é de mim, a partir de mim para o todo e do todo para mim. Então é assim, se eu quero viver num lugar melhor, eu tenho que entender que começa a partir de mim. Isso é muito, muito, muito claro. É muito claro que a gente tem que trabalhar a partir disso. E, principalmente, que sustentar a vibração. Porque é uma vibração diferente, é uma vibração extremamente mais elevada, mais sutil, e a gente ainda está muito apegado nas nossas crenças limitantes, nos nossos processos, né? Nos nossos paradigmas. Sim. E quanto mais enraizado a gente tiver, quanto mais nessa era de peixe a gente tiver... É essa era do chicote, né? Que eu tenho que sofrer para pagar, que eu tenho que ser... Ou então que o outro me deve, que o mundo me deve, que eu sou uma vítima, que eu sou um sofredor. E aí você não vibra, né, no amor. E lembra algo que a gente estava falando, que você colocou, né? Sobre que o contrário, a gente falou isso numa das aulas também, sobre amor próprio, né? Que a frequência, como a frequência é o amor, a frequência que faz o contraponto com o amor não é a raiva, nem o ódio.
Porque a raiva bem usada, ela é uma força motora. Mas o que anula o amor é o medo. E olha que interessante, na live passada, nós estávamos falando, né, a live do Ressoar, onde a Sônia trouxe a questão de como muitas doenças, e a gente falou sobre a questão da pandemia, como as pessoas estão sendo levadas a adoecer para serem controladas através de uma linda ferramenta chamada medo. Então, isso é uma ferramenta de controle, né? E aí a Ellen está vindo e falando, gente, o amor é a nova era. E aí a gente sente uma energia tentando puxar a gente para trás, tentando controlar a gente com a energia do medo. Ellen, fala da avaliação das emoções à luz da escala de Hawkins, aquele estudo que você desenvolveu bem legal. E aí eu só quero dar uma pontuada. Aqui que acontece? Nós estamos na ressonância dessa frequência do amor, mas a gente está enraizado. O medo por falta de consciência, do entendimento, faz a gente sentir medo dessa energia, dessa frequência nova, porque ela é desconhecida pra gente, né? Então, aí a gente acaba enraizando, alterando toda a frequência. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essas frequências vibracionais. Vou falar um pouquinho da tabela de Hawkins, tá? Eu tirei isso de um livro de David Hawkins que chama Poder versus Forças. Eu não tenho um livro físico aqui para mostrar, mas a capa dele é preto e branco. Tem todo esse estudo. Ele ficou 20 anos fazendo pesquisa sobre frequências vibracionais, né? Na verdade, é uma escala, chama Escala de Avaliação das Emoções e Níveis de Consciência de Hawkins. Então, assim, era um médico... Quem que era Hawkins? Vou falar... Ai, mostra aí, A famosa. Ai, gente. Então, Hawkins, ele era doutor, médico, psiquiatra, né, norte-americano, PhD, pesquisador, enfim, ele ficou 20 anos fazendo esse estudo a partir de experiências e testes de cinesiologia. Gente, eu sempre travo para falar essa palavra. Cinesiologia, onde que ele começou, né? Cinesiologia é um estudo. Brilhei! É o estudo dos músculos e seus movimentos. Então, a partir do quê? Ele colocava as emoções. Não vou falar muito sobre isso, senão a gente não vai falar do que precisa. Depois a gente comprem o livro e leiam, porque tem muito conteúdo e não bom. Só isso, mas rapidamente. Entre no terapeuta master, porque isso vai estar destrinchado lá. Para aprender detalhadamente, com exercícios práticos, usando as tabelas, a gente aprendendo o que é, o que não é, se conhecer. Tem muita aí tiririca do brejo achando que é Miss Brasil, achando que tá super no amor. Gente, vamos ver. Em que você tá vibrando? Tá tudo no furô, né? Tá tudo no furô, mas tá lá. Então, assim, então ele fez um mapeamento, né, dessas emoções. Ele testou 17 emoções. Não vou falar todas, mas vou citar algumas aqui para a gente ter um norte. Então, ele estudou 17 emoções e aí ele entendeu que o nível de consciência no qual a gente toma as decisões é a partir desse padrão de frequência vibracional. Então, porque é diferente. A gente, às vezes, acessa durante o dia vários picos, né? Então, às vezes, você tá com raiva, ou você ganha um bombom, fica feliz, o crush manda uma mensagem, e aí você fica lá. Então, assim, a gente vive altos e baixos, tudo bem. Mas ele foi fazendo um padrão. Então, à medida que... Como que é que a pessoa, ela tá respondendo, né? Qual é aquele padrão? E aí, dentro dessa escala, ele pegou... Soninha, mostra a escala. Ele dividiu a escala aqui assim. A tabelinha? Não vai dar pra ver. Deixa ela mostrar. Eu vou pôr no grupo, tá? Deixa ela mostrar. E aí... Isso. E aí, o que acontece? Essa escala, ele fez o escalonamento na Unidade de Medida Internacional em Hertz. E aí, ele dividiu assim... sim, agora ficou melhor. Isso. Essa escala vai de 0 a 1000, tá? De 0 a 1000 Hertz. E aí, ele fez o seguinte. Ele colocou
as 8 primeiras, né, de baixo para cima, as 8 primeiras emoções que ele fez os Faz, testes, ele faz o colocou como contrário que você emoções. está fazendo, Soninha. É o outro lado que tem que aparecer mais. Puxa, aê, aí, Puxa, isso, perfeito. Quem sabe faz ao vivo, né? Se não der, a gente dá um jeito. Esse é brasileiro, é assim. Se vira nos 30. Dá tudo certo. Mas eu vou pôr no grupo, para quem estiver lá no grupo, a gente coloca a tabela. É fácil de achar também. Qualquer Googlezinho, você vai lá Mas e essa acha. tabela É tá muito The Books, interessante. está maravilhosa. Essa tabela tá perfeita. Vai estar lá no grupo, gente. A Ellen vai postar para todo mundo ter o conteúdo. Tá tudo certo. Isso aí. E assim, essa tabela ela é muito utilizada no meio do holístico, tá? Dos terapeutas holísticos, o pessoal de Arraia usa muito, tá? Então, assim, ela é bem conhecida. Quem, assim, muita gente aí já deve estar bem familiarizado com essa tabela. Mas eu quero trazer para o contexto aqui da transição, porque a partir dela a gente começa a entender o que é frequência, porque é algo que a gente não vê. Então, a gente ainda está naquele AP que a gente precisa de ver, entender para integrar. Então, vamos fazer isso hoje. Então, ele dividiu essa tabela de 0 a 1000, né? Ele escalonou ela de 0 a 1000. E aí, ele colocou as 8 primeiras emoções que ele testou, que é vergonha, culpa, apatia, dor, medo, desejo, raiva e orgulho, como sendo emoções de baixa densidade, de emoções contraídas, ele chama, porque quanto mais, como são ondas, né? O que é frequência? Vou falar para vocês o que é frequência, que talvez vocês não entendam. Esse é um número de oscilações por segundo de uma onda, entende? Então, quando eu falar assim, por exemplo, se eu falar 20 Hz, quer dizer que ela oscilou 20 vezes por segundo. E aí o padrão é quando isso vai se repetindo, então isso acaba virando um padrão de vibração. Então, dá pra gente seguir. Então, assim, a vergonha, a vergonha, ela vibra em 20 Hz. Então, é o padrão mais baixo, né? A vibração, né? A frequência mais baixa que o Hawkins identificou. É o sentimento de mais baixa vibração. E quem nunca sentiu vergonha na vida, né? A gente não imaginava. A gente não imagina que é assim, vergonha. Você imagina que é a raiva, que é a arrogância, que é a violência, qualquer coisa assim. A Soninha cansou de segurar. Essa escalinha também é interessante. Essa escala é mais resumida aí. É legal. Isso. A gente não imagina, né? A gente imagina que é o medo, que é, sei lá, mas nunca você vai imaginar que é vergonha. Como a vergonha é destrutiva, como fazer o outro passar vergonha, como humilhar o outro, destrói a frequência do outro. Pais que humilham filhos que humilham pais, tá em quinto lugar. Que humilham, né? Isso é destruidor para a psique, para a frequência, para a energia de um ser humano. Então, então muito cuidado com esse comportamento. A pessoa que vibra em vergonha, ele tem a vergonha, ela traz a humilhação, né? E a humilhação faz aquela sensação de eu não quero existir. Agora, só um parêntese, que a gente não combinou disso, só um parêntese. Quando você começou a explicar, você trouxe uma coisa interessante, que o Hawkins, ele fez um estudo baseado no quê? Na musculatura do corpo. A gente trouxe isso na medicina germânica, a gente falou sobre as 5 feridas da infância, que são as 5 dores primordiais. E aí você entende que tudo está conectado, gente. Tudo é o que eu tô falando. Tem uma lógica por trás de tudo. A gente aqui fica pegando solto. Inclusive, comentando na medicina germânica, a gente usa os testes cinesiológicos para confirmar alguns diagnósticos. Então, é muito ligado. Na constelação também usa, tem algumas coisas assim, né, específicas, mas tem, enfim. Então, assim, tá vendo como que tudo vai linkando? E isso é o intuito da Era de Aquário, é a gente linkar tudo e começar a entender tudo. A gente já não tá mais dentro daquela terapeuta e a gente quer cada vez mais. Tem que saber linkar as coisas. Vamos lá no terapeuta master fazendo link, não é só não é só estalar dedo, não, gente. Tem que saber por quê, fazer link para poder ajudar o assistido. Falar, pô, o cara tem o corpo assim, sente aquilo, tem esse tipo de doença. Como que ele está funcionando? Aonde que ele está energeticamente?
Vai lá, Ellen, que eu tô empolgada. Exatamente. Então, mas é bom, porque se está empolgado é porque o assunto está interessante. Aí eu fico feliz. Então é assim, o que que acontece? Quando... E aí o mais engraçado, a Gel falou do medo, e assim, assustadoramente, né? Medo, assustadoramente, é o padrão de vibração da Terra. Uhum. E o medo, ele tá aí na tabela e ele vibra, quer dizer, a gente começou com 20, né? O mais baixo. Sim. O medo vibra, A 100. a frequência do medo é 100. Isso. Sim. A mínima que Hawkins coloca pra gente que seria aceitável seria 200, que é a coragem. Então, nós estamos vibrando, o planeta está em 100. Olha como que a gente está muito E abaixo. aí o que ele coloca aqui, né? Muito Que são 9% nessa tabela da Ellen é foda. Desculpa, gente. É Flórida. Somente 9% da população vibra nessa frequência. Exatamente. E aí, o que acontece? Com essa era de aquário pedindo todo mundo no padrão mais alto, todo mundo tá lascado. Tem que expandir, tem que começar a trabalhar esse autoconhecimento. Porque por que tá essa moda de autoconhecimento? Meditação, terapias holísticas. Porque, querendo ou não, tem gente que não está entendendo. Mas a lógica tá aí. A própria era de aquário, essa própria necessidade já está preparada. Nós estamos preparando o terreno para essa transição. Então, qual que é a nossa missão aqui? Como a gente veio lá de trás, a gente vai ter que se virar nos 30. E esse se virar nos 30 é entender a responsabilidade que nós temos de conseguir manter esse padrão de vibração, de conseguir levar isso para essa transição acontecer, porque ela vem para o bem. Porque lembra quando eu falei que quando é poder, o físico, o mental e o espiritual? Quem está fazendo coaching aí, esses programas de cocriação, o que fala? Penso, sinto, materializo. Olha só o que a era de aquário está propondo para gente. Uma era muito mais fluida. Porque é tudo muito rápido. Se você está constantemente alinhado, você está dentro do seu propósito, você está materializando tudo. Eu não estou falando de coisa material, não, porque essas novas crianças que estão nascendo, elas estão pouco importando com o material. Eles já estão vindo num padrão de vibração mais elevado. Parênteses. A live do Ressoar da semana que vem, Crianças Estelares. A gente está vindo numa linhazinha ali. Então... São crianças da era de aquário. Exatamente. Já vem num padrão vibracional mais elevado. Já vem num nível de consciência maior, trabalhando mais no senso comum, na comunhão, na amorosidade. Já vem com uma luz para sustentar uma grande parte dessa população, do planeta, que está vibrando em 100. Porque, segundo Hawkins, uma pessoa que consegue vibrar um padrão mais elevado sustenta uma multidão de pessoas que ainda está vibrando nesse padrão de frequências mais contraídas, mais densa, mais baixo. Então, quer dizer, tá vindo seres aí olha só, gente, tem uma lógica em tudo, isso vai linkando, para preparar para dar conta de fazer essa transição. E os valores são outros, porque essa era muda os valores. Agora é a hora de ser. Não é hora de ter. Ou você... eu tô lendo uma escritora que eu descobri esses dias, que eu tô apaixonada com ela. Ela chama Penny Percy. E ela é americana, mora na Flórida e tal. E ela escreve uns 10 livros publicados, mas eu me identifiquei com um e tô super amando. Não sei se eu dou a dica aqui, se eu jogo no grupo, porque a gente vai trabalhar com ele no Ressoar. Ele é o livro. Pode dar dica, gente. O livro da sensação. Você não tem essa. Quem estiver na frequência do Terapeuta Master vai entrar, vai ser muito bem-vindo, mas a gente está aqui para... Entendeu? Vamos divulgar. Por amor, a gente está para ressoar. A gente está para ressoar. E quem quiser que venha, e quem quiser bem-vindo. Quem não quiser, que tudo bem. Mas a gente está aqui, gente. O ressoar é isso, essa energia boa. A gente só está aqui para somar, mas eu entendo que como faz parte da lista, né, dos livros da bibliografia que a Ellen vai usar dentro do projeto de pesquisa, a gente não tinha falado ainda, então
ela deu esse, né, não sabia se podia ou não, mas pode sim, se quiser pode divulgar, porque a gente quer que todo mundo, não importa, se você tiver na nossa onda, se você tiver a fim de estudar, de meter a cara, de pesquisar, de ser um terapeuta autônomo, de ser um terapeuta líder, que sabe o que está falando, fazendo link, entendendo o que acontece por trás dos bastidores da terapia, não só fazer o que te mandam, você vai estar lá com a gente. Terapeuta Master é para tornar você um líder na área de terapia. Uma pessoa que sabe o que faz, engajada com essa nova terra, com esse projeto de amor. É isso que eu queria dizer para vocês. A gente está esperando vocês lá. Ainda dá tempo. As aulas iniciam 8 de setembro. É imperdível, tá? Aulas ao vivo, gente. Nós vamos passar 8 meses com vocês todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras. Dando a teoria e levando para os exercícios práticos. A gente vai estar junto. Não é só vídeos que vocês vão assistir. Terão vídeos, mas isso não é o principal, é o secundário. O secundário é a energia do grupo, é a energia da comunidade, é fazer junto. Isso é a nova era. Não é a gente fazer sozinho. Comunhão. A Valdete falou, eu quero ser essa terapeuta foda. Vambora com a gente, Val. Bora, 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 bora. Tamo junto já. Dri também. Bora lá. Bora lá. Tamo junto, Rob. É isso aí. E ó, temos agora mais ou menos uns 15 minutinhos para terminar. Hein? Bora lá fazer. E não tem metade do assunto, gente. Esse assunto é muito bacana, mas então eu vou tentar resumir aqui. Vou dar o livro no final. Eu só vou finalizar a tabela, vou falar aqui. Então a gente já entendeu que está no medo. O nível mínimo que ele disse que seria o ideal seria vibrar na coragem, que seria 200 Hz. A tabela vai de 0 a 1000. Então, assim, quando ele ainda fala que quando a pessoa consegue entrar nesse padrão de coragem, é onde ele começa a se empoderar, a resgatar o poder pessoal. Ele começa a ter esse contato. Então, por isso que o livro chama Poder versus Força, né? Quer dizer, a partir de 200 a pessoa começa a se conectar, entender que ele é um ser e que ele tem um poder e que isso está dentro dele. E essa é a energia que a gente precisa de atingir, pelo menos para a gente conseguir ir subindo mais aí. Porque a partir de 200, a gente tem a neutralidade, que eu quero muito falar. Porque a neutralidade é 250 Hz, é acima da coragem, mas é muito importante falar dela, porque é o estágio de que a gente tem libertação, confiança. Né? Então, segundo o Hawkins, é aí que a gente consegue quebrar nossas crenças, fazer as nossas limpezas, paradigmas. Então, assim, a gente não. A pessoa, quando entra nesse nível de vibração, ela está aberta para a espiritualidade, ela não tem mais necessidade de ficar provando nada para ninguém, de ficar se reafirmando e nem de ficar buscando validação no outro. Ela já entendeu que ela é e que tem algo maior a partir dela. Mas não precisa mais essa coisa de, sabe? Aquela coisa da muletinha. É um negócio que você falou legal, que é o poder versus, é o poder versus a força, né? Quando a gente fala assim, tudo que requer força no braço, uma hora você não aguenta mais. O poder, ele é ilimitado. O poder não exige da gente algo sobrenatural. Aquela coisa de ganhar na força do braço. Muito, né? Até na Bíblia fala isso. Jesus falava isso, que assim, o fardo dele é leve. Né? Então, assim, trazendo esse mestre como o maior mestre do amor de todos os tempos, falando sobre isso, né? Não é na força, nem na violência. Né? A gente ganha coisa no poder. Não. É esse poder aí. E a era de aquário, ela vem para isso, só que a gente está preparando o terreno, mas o objetivo é que tudo aquilo que Jesus ensinou pra gente amar uns aos outros, pra gente viver em comunhão e tudo, ele estava dando essa dica, só que o tempo, né, o tempo aí não é rápido que isso acontece, e nem vai ser, porque a previsão... Na verdade, assim, tem alguns pesquisadores que falam lá que é 2600, que a gente de fato vai estar dentro dessa era de aquário, outros é 2050, outros já falam que a gente já entrou de fato, que a gente já está nela,
Mas, assim, no consonância nós estamos. A gente já está entendendo o que precisa ser feito. Está precisando o quê? A gente... É esse movimento que nós estamos fazendo mesmo. É propagar para isso, quanto mais rápido a gente conseguir conscientizar, que é o nível de consciência mesmo, né? A Terra está vibrando em 100 Hz, é o nível de consciência das pessoas da Terra. Então, é para a gente conseguir elevar esse padrão de consciência para a gente poder transcender esse nível de vibração. Então, assim, depois da neutralidade, a gente vai ter outras vibrações que estão lá na tabela, que vai até 1000. Eu quero só pontuar aqui o amor, que seria a nossa máxima aqui, máxima no sentido assim, nosso interesse é 500 Hz, então está na metade da tabela ainda. E a vibração da reverência, onde já não tem ego, onde que o amor ele é neutro, ele é incondicional, onde a gente quer fazer o bem para o todo, o bem maior, né? Onde a gente não tem mais vitimismo, não tem barreiras, a gente entende que é assim que tem que ser, então é a aceitação. Depois a gente tem a alegria, 540 Hz, que é a alegria do coração, não é euforia, é um sentimento que vem do coração, é um estado, e é o estado de consciência maior que o ser humano pode atingir, o cérebro do ser humano pode atingir, é vibrar em 540 Hz na alegria. Então, você vê, a gente tem esses picos, mas manter esse padrão, difícil, tá? E a paz 600 Hz, que é a felicidade plena, que é extremamente raro, é uma pessoa em 10 milhões de pessoas que consegue vibrar nesse padrão de paz. E a iluminação, que é de 700 para cima, que aí a gente tem Gautama, Jesus, e, enfim, os Budas e etc. São esses seres que transcenderam e são seres que ascensionaram, enfim. Então, assim, não, nós estamos longe disso, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de entender esse processo todo, de entender que a gente pode sim, porque é individual. Então, é quando a gente se une, assume a responsabilidade, faz o movimento, a gente vai conseguir fazer essa mudança. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, bem rapidinho, é que a neutralidade é a vibração de 250 Hz, a gente atinge ela quando a gente está meditando, Sim. quando a gente está fazendo um alfa. Por isso que todo esse processo agora de autoconhecimento, a primeira coisa que eles ensinam pra gente é aprender a meditar. E é o mais difícil. Mas que quando a gente começa a meditar, a gente entra na neutralidade, a gente se abre. Então, é o passo para a gente conseguir transcender, para a gente conseguir sair, por exemplo, você está vibrando embaixo, vai treinando, consegue entrar no padrão da meditação, é fácil de você entrar nesses outros padrões de vibração mais elevada. Tem uma coisa, Começa né? a partir Eu vou te de interromper, meditar. porque a gente tem mesmo 5 minutos para fazer o encerramento. 5 minutos. E aí, eu queria dizer assim, gente, essa tabela, você com o pêndulo, você consegue perceber onde você está. Procura perceber depois que você trabalhou o dia todo, que você atendeu os seus assistidos, que você realmente fez o seu alfa, você vai estar por ali, tá? Pelos 200, que é a coragem e a neutralidade. Por isso é que ser terapeuta também é um processo de evolução pessoal. A gente está mudando o planeta, mas através da cura do nosso assistido, a gente também está fazendo a nossa cura. Então, eu já medi algumas vezes, eu nunca tive esse padrão energético, eu nunca tive tanta felicidade do como eu sinto agora. As pessoas falam, mas por que você atende tanta gente por semana? Porque me faz bem. Porque eu fico mais feliz. Eu vou para um lugar onde eu nunca estive, em termos de satisfação. Porque são 30 pessoas por semana. Isso eleva o meu padrão vibracional. Não é porque eu sou maravilhosa, é porque eu estou me colocando a serviço. Essa é uma das grandes chaves de transformação do mundo. É a gente se colocar a serviço com o que a gente tem, com o que a gente pode, e isso vai transformando o outro, vai transformando o ecossistema global e vai transformando a você, elevando o seu padrão e a sua frequência. Imprimam essa tabela que está espetacular, né? E façam essa experiência. Depois que vocês atenderem 3 pessoas, 4 pessoas, depois vocês fazerem o alvo.
E agora a Ellen vai dar pra gente as dicas, né, de como manter essa frequência um pouco mais alta. Ellen, fala pra gente caminhando. Então, o maior desafio da gente é conseguir, né? Trabalhar essa sensibilidade e manter esse padrão mais elevado. Mas, ó, meditar, primeiro delas, meditar. Presta atenção no tipo de música que você está ouvindo, escuta, tá estressado, já viu aquele... Quem canta seus males espanta, não sabe cantar, mas escuta uma música, a gente tem muita música, solfégios é ótimo para a gente conseguir elevar padrão vibracional, a música faz curas, a música ela faz diferença, muita diferença. Tipo de notícias, com quem que você tá andando. Isso tudo, a Soninha trouxe na live passada, quem não viu, volta lá que tá gravado. Mas são coisas que você consegue já trabalhar, porque toda vez que você vê que tá caindo, vai para neutralidade e eleva com esse tipo de prática, dica. né? Medita. De prática, medita, música, cuidado com o que você está sintonizando, onde você está indo, a energia de quem, harmonização, uma limpeza energética, as terapias. Então, assim, cuidar, assumir a responsabilidade e estar cuidando. Pro bem, gente, é pro bem. A gente, quando consegue experimentar dessa vibração, dessa tranquilidade, a gente quer ficar lá. A gente quer ficar lá. Ó, a Glaucia falou assim, vocês são poderosas, maravilha. A Roberta, eu quero, eu preciso. A Valdete falou, Sônia, amei sua função de cartaz. Parece sem importância, mas vi com muita importância, tá vendo? Tudo que a gente faz, a Regina falou, tem muita gente mandando beijos, falando bem. Roberta falou, tô dentro, tamo junto, quero ser terapeuta foda, Valdete falou. Adri, eu quero muito. Gente, é só querer, a gente tá junto. Ninguém aqui é especial, todo mundo é essencial. Então a Regina falou, tenho vários feeds de música para animar, uma profunda, umas de profundas para agitar, outras para relaxar. Gente, é isso. Procurar... Principalmente, olha, tomar conta dos pensamentos, das emoções. A gente tem falado muito dos sentimentos, né? Para de ficar pensando na vida do vizinho, para de falar mal dos outros, para de encher o saco, vai ser feliz, sabe? Pensa bem sobre o que você está emanando, só te prejudica. É o verdadeiro olhar, orar e vigiar, né? Estar sempre atento a... Não é vigiar a vida do vizinho, não. E a gratidão. Vibrar em gratidão, gratidão do coração, não é gratidão falada, não é decoreba, não é máquina de xerox que você aperta lá 200, gratidão, não. É sentir mesmo, porque a gratidão, ela eleva a autoestima e ela também trabalha no nosso sistema imunológico, porque a gente fica vibrando lá embaixo, como a Soninha trouxe, a gente acaba gerando doença psicossomática. E aí pronto, gente, toma conta. Fantástico o assunto, Ellen. Estou muito grata, vocês estão arrebentando no Ressoar, pesquisando, enfiando a cara, trazendo conteúdos relevantes. Muito obrigada, vocês são fantásticas. O Ressoar é um sonho que eu vou dar o nome do livro. Mostra o livro, mostra o livro. Gente... Eu tenho o livro ainda, o meu não chegou. Mas eu vou... Não, o meu não chegou, mas eu vou botar lá no grupo. Mas eu vou falar aqui, depois chama Frequência Vibracional e a autora é Penny Percy. Isso. É um livro da capa azul. Não tenho ele ainda, estou esperando chegar, mas eu já estou lendo ele aqui no PDF. E é um livro que super ensina a gente a gente vai trabalhar com ele, gente. Eu não vou falar. Não vai dar spoiler. Gente, quem quiser informações sobre o Terapeuta Master, na nossa bio tem um link que vai direto para o Hotmart. Vocês podem ir lá ver quanto que está o curso. Qualquer dúvida, fala com a gente. A gente tem a Fernanda Cook, que é a nossa assistente, que está fazendo toda a parte administrativa. Terça-feira temos live. Quinta-feira temos live, terça-feira é comigo, Terapia em Ação, assuntos que eu vou trazendo com convidados ou não, trazendo gente da plateia e de quem está com a gente. Quinta-feira é o Projeto Ressoar, de desenvolvimento de lideranças, e estamos juntos. As meninas estão aqui encabeçando junto comigo, são as monitoras do projeto. Em breve teremos outras monitoras junto com a gente,
Vocês que se interessarem no projeto serão guiadas por elas e também terão esse treinamento de liderança terapêutica. Vocês vieram para fazer essa transformação. Nós estamos juntos nesse barco. Ellen, obrigada. Soninha, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Obrigada. Um beijo, um cheiro. Boa noite, gente. Vamos desligar para a gente não perder a live. Um beijo! Gente, vibrando. Só eu. Gratidão. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.